E já adianto, o vídeo de hoje, não sei quanto tempo vai dar, vai ser longo, eu vou até o final. Espero que não dê muito tempo, vou tentar ser o mais sucinto possível, mas tem muitas ponderações para ir fazendo. Mas independente disso, iremos até o fim. Se bater 2 horas, bateu 2 horas, estou empolgado. Essa é a foto completa. Queria ali o Palocci e tava Lula, Soros e Palocci. Essa foto é de 2003. Eu nunca... E assim, e às vezes a gente não se faz essas perguntas, né? De onde surgem essas coisas? Onde foi essa foto? O que é que aconteceu? Qual era o contexto? E as respostas são muito importantes. Esses questionamentos que eu já falei na introdução surgiram em junho de 2023 por conta de um texto de Olavo de Carvalho. A gente até vai falar desse texto já já e relê-lo à luz de hoje, com novos conhecimentos e tudo mais. E a partir daqui eu comecei a analisar a figura do Lula sobre outra ótica, exatamente como uma espécie de esquerda permitida. Aí foi isso, depois a denúncia do Mário Garneiro, lá na frente a gente fala um pouco sobre isso, o próprio histórico, informações presentes nos dossiês dos militares, da inteligência brasileira, o que Lula foi fazer nos Estados Unidos, as próprias denúncias do Enéas, dentre outras coisas, todo esse conhecimento aí de 2 décadas onde o PT esteve à frente da presidência. O vídeo de hoje também vai ficar muito mais fácil de compreender, porque a gente vai falar desse conceito, na esquerda permitida, se vocês já assistiram o dossiê da semana passada, o Eixo, onde a tese central que eu parto é que desde o Império até hoje, você consegue analisar os fatos no Brasil, onde de um lado você vai ter uma força que desagrada o regime, desagrada as forças globalistas, desagrada a elite local, que trabalha na maior parte do tempo em parceria com as elites transnacionais. Hoje você vê claramente a atuação de elites nacionais junto com a China, ou, não sei, com Jorge Soros, com outras pessoas que todo mundo conhece. No passado não tão distante, tinha os Rockefeller, também tinha os Rothschild. Vocês sabem disso daí. A gente comentou muito sobre isso e essa é a proposta, mostrando, poxa, olha no Império, olha os posicionamentos do Império mesmo, né? E versus os interesses internacionais. Não que o Império seja o Estado e o governo mais governador de direita, antissistema, não era antissistema, porque era o próprio sistema. Mas quando você olha assim, os interesses dos opositores e da situação, você entende. Depois a gente passa pela República Velha, que é a personificação do regime, que é o mesmo regime, inclusive, que tem hoje, as mesmas forças. Até as famílias, basicamente, são as mesmas. Depois a gente trata a Era Vargas sob essa ótica, não Vargas bonzinho, super-herói, mas ele veio para desagradar esses setores, depois passando pelo período de redemocratização, depois passando de novo pelo regime militar, analisando o regime militar nas suas tensões internas, onde os 2 primeiros governos eram muito mais pró-sistema, onde o governo do Geisel e do Médici desagradavam esse regime, isso não faz deles bom ou ruim, passando depois, tempos mais recentes, o Enéas, que era a força antissistema, que depois a gente mostra como o Enéas traz essas discussões para a questão político-eleitoral, depois o Olavo de Carvalho traz para essas discussões mais culturais, intelectuais, e por fim Bolsonaro transforma num elemento de massas. Então recomendo assistir, que vai fazer muito sentido essa história. Quem são os permitidos? Quem são os problemas para o regime? E aí, falando sobre isso, a gente falou muito sobre o Lula ser uma figura do regime, dei vários exemplos naquele vídeo, e aí eu acho que o universo conspira para me ajudar. Depois eu falei sobre aquilo ali, na semana passada, ocorreu uma entrevista do Felipe Tamir, que é um youtuber de esquerda, antipetista, e ele entrevistou o Nildo Orix, que é um professor de economia da Universidade Federal de Santa Catarina. E o Nildo, ele teve na fundação do PT. Muito antes do PT existir, já nos anos 70. A turma queria formar o PT, Nildo estava no meio. E aí eu parei para escutar. Eu gosto dessas coisas. E aí o Nildo conta como ele e várias pessoas saíram do partido, basicamente, depois de 1 ano de governo. Lula assume em janeiro de 23. Em 2024, neste ano, janeiro, fevereiro, eles já tinham saído do partido. E depois, muita gente que saiu acabaria formando o PSOL. E essa história começava a me lembrar de onde vem a foto do Lula. Porque a gente comentou sobre isso.
Mas vamos aqui ouvir juntos e dar destaque a algumas informações que hoje fazem muito mais sentido na minha cabeça. Escute aqui o Nildo Orix. Em 78, 79, começamos a organizar o Partido dos Trabalhadores. E eu sou um dos primeiros lá no estado de Santa Catarina a organizar isso. Nossa, que massa. Então, não era um problema só meu, era um tema da geração. A geração se encontrou com o fato de que começava a reorganização partidária, a livre organização partidária, o Brizola voltando do encontro de Lisboa, o regime golpeou ele com o PTB e entregou para Ivete Vargas, ele organizou o PDT, mas nós fomos capturados no ambiente universitário. No ambiente universitário, o brizolismo não tinha peso. Embora eu comecei a militância com um grupo muito vinculado ao PDT. Muito vinculado ao PDT. Mas, produto da ideologia e da ideologia uspiana, eu tinha uma grande desconfiança do trabalhismo. Olha o que ele vem comentando aqui. Fruto da ideologia uspiana. Eu vou ter que agora caçar um vídeo porque vai ficar muito mais fácil de entender que a gente vai falar de Fernando Henrique Cardoso. Ele falou, mesmo na esquerda, o Nildo Orix atribui que, diante da narrativa uspiana, ele ficou contra o Brizola. E ele falou uma parada que é relevante, e faz sentido com a denúncia do Mário Garneiro que Lula seria o filho do Golbery, né? A criação do Golbery de Couto Silva. Precisava, igual uma panela de pressão, achar uma forma de ir acalmando as coisas, controlar a esquerda. Então, vamos criar um partido para colocar todo mundo da esquerda debaixo desse guarda-chuva, e esse partido vai ser o PT. E deixa que Lula toma conta do pessoal, que Lula é nosso. Você para e pensa em logística, imagina, o Brizola vem, o Brizola que era do PTB, herança aí, Vargas, Jango, Brizola. Quando chega, não, o partido não é seu. O partido da Ivete Vargas ficou sem os meios de ação, né? Porque na política o partido é muito importante. O cara teve que criar um partido novo. Cria, beleza. Mas imagina, você... que seja alugar uma sala para servir de diretório, encontrar pessoas que estejam dispostas a sair de um partido e vai para o outro, e montando gente, e montando toda a logística ao redor do Brasil. Nada, você já perdeu muito tempo. Se você tivesse com um partido na mão desde o início, poderia ter sido mais fácil. Parece que o regime não fez isso de forma aleatória. Mas guarda essa parada da ideologia uspiana. A gente vai voltar nisso já já. Vamos continuar. Pensa que eu só fui entender muito tempo depois. Eu era um discípulo desavisado da USP, da sociologia uspiana, Florestan Fernandes, Ottaviani, tudo isso que chegava no consumo universitário. Então, a minha primeira militância no Partido dos Trabalhadores. E só depois de muito tempo, que em 2000, quando Lula ganha 2002, assume a presidência em 2002, em janeiro de 2004, junto com 113 economistas, o Pascotto, Paulo Passarinho, um monte de gente, nós no Fórum Social de Porto Alegre saímos do Partido dos Trabalhadores, me desfiliei do Partido dos Trabalhadores. Foi uma frustração, porque foi bastante tempo, né, de 70 e poucos até 2014? Não, até 2002. 2004. Em janeiro de 2004 a gente saiu. Então eu saí do partido... Foram quase 20 e poucos anos, quase 30 anos. Eu saí do partido quando o partido chegou no governo. E junto com o governo chegou uma catrefada, gente que queria fazer carreira, e a concepção parlamentar de política já era dominante, o militante já estava perdendo para o comitê eleitoral, e os núcleos de base já estavam se dissipando, e o partido começou esse processo acelerado de aburguesamento completo, que já existia antes de chegar no governo, mas que no governo se aprofundou, é uma aceleração muito grande, porque o partido começou a ser viável, e viável no quê? Câmara de Vereadores, prefeitos, governadores de estados, significa emprego, assessorias, viagens, negócios, oportunidades gigantescas de businessman e de, vamos dizer assim, de empreendedorismo, etc. Então, aí, em janeiro de 2004, eu e muita gente saímos do partido. Um ano de governo, eles perceberam que o PT era regime. O PT era o partido da burguesia. Mas a esquerda, se o PSDB conseguia se vender como a direita, que direita não tinha nada, o PT era o partido da esquerda. Falou, para ter algo errado aqui, e resolveram sair. Guarda isso na cabeça.
antes de falar dos uspianos, me mandaram esse vídeo. Quem foi que me mandou esse vídeo? Quem foi que me mandou esse vídeo? Boa pergunta. Agora eu não tô lembrado. Foi algum tio do churrasco. Ou, não sei se foi um tio do Ares que achou e mandou pra meu pai. Meu pai me mandou, alguém me mandou. Algum tio do churrasco, herói da resistência, me mandou esse vídeo. Caraca, velho. Quem que me mandou esse vídeo? Agora eu tô na dúvida. Esse vídeo aqui foi importante. Carlos Vacareza. Conhece lá, né? Ator da Globo. Olha o que ele vem falar. Nildo Rix está falando como um cara que criou o PT. Criou. Desde o início. Um cara de esquerda. O Vacareza sempre colocou mais à direita, né? Escuta isso aqui agora. Então, por exemplo, o Lula, com todo respeito, o Lula é uma invenção da USP, da Unicamp e das comunidades eclesiásticas de base, com o aval do falecido Golbery de Couto Silva. Por quê? Porque o Lula, que foi capa seguidas vezes de revistas prestigiosas, o Lula dividiu a esquerda que estava voltando do exílio, como Brizola, Luiz Carlos Prestes e tantos outros, que se sacrificaram realmente na luta contra a ditadura e foram exilados. Então, quer dizer, o que era um grande líder metalúrgico transformou-se na glamorização do apedeuta, na glamorização da ignorância, no borderline, quer dizer, um sujeito fronteiriço. Então, ele agora disse que nunca se fez no mundo tantos benefícios para o trabalhador como ele fez. Quer dizer, um delírio absoluto. É um megalômano, né? Quer dizer... Você vê? Mais uma denúncia. Lula tava aí, dividiu a esquerda. E aí você vê como são as coisas, né? Você expulsa do Brasil. Não vamos entrar no mérito. Você expulsa do Brasil setores da esquerda, enquanto todos os setores estão livres para fazer o que bem entender. Bem entender, pode fazer o que quiser. Você vê, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, desde 69, já estava com o SEBRAP dentro da USP, ajudando a moldar as mentes. Ele diz, ó, o Lula é cria da USP também, batendo exatamente com a tese do Nildo Rix. Aí, veja só isso aqui. Cadê? Pronto, travou. Peraí. Ai. Agora que eu vi. Pronto, voltou. Aí, em 2024, falando sobre essa história da USP, já tinha abordado em um dossiê histórico a denúncia do Milton Santos, no Roda Viva, um cara que sempre esteve ligado à esquerda, professor de geografia. Na Bela é bem famoso porque ele é baiano, né? Escute só. Há outra coisa dentro da universidade, que são os grupos fechados, né? O presidente da República falou nisso, a respeito do próprio grupo dele, que certamente é o mais fechado grupo intelectual no Brasil, e isso explica a dificuldade que eles têm de pensar. Pelo fato de haverem feito a carreira dentro de uma redoma, protegidos sempre. Protegidos, inclusive, durante o regime militar. Isso tem que ser dito. Protegidos em que sentido, professor? Protegidos, de um lado, por associações internacionais, e protegidos pelos recursos que essas associações internacionais, essas fundações internacionais, fundações corporativas, lhes atribuíam, pela cobertura internacional que lhes era dada, uma proteção que acabou sendo um obstáculo à expansão do trabalho intelectual no Brasil. Eu quero dizer isso claramente. O senhor está falando do SEBRAP? Estou falando do SEBRAP, exatamente. O SEBRAP foi um problema para a evolução intelectual do Brasil? Foi isso que eu disse? Sim. Na medida em que um grupo monopoliza a produção e a difusão do conhecimento, ainda que durante a ditadura, a verdade também é que no fim da ditadura, no meio da ditadura, esse mesmo organismo não deixou de receber recursos da União para trabalhar. Então, me parece que esse processo tem que ser estudado. É evidente que não há coragem para dizer isso, devido ao peso desses institutos fechados que tem na vida intelectual brasileira. Mas o que aqui foi conversado, em grande parte tem origem nisso. Milton. O processo tem que ser estudado, né, Milton? E será. Está sendo. Então você vê que casa com que o Nildo Rix falou, cara, eu tive minhas ideias ali fechadas muito pelo pensamento uspiano. E quando você lembra de Olavo de Carvalho, você já deve ter escutado alguma coisa, ele falava muito sobre a hegemonia cultural da esquerda. Então, e ele falava muito das universidades. Quem dominou as universidades no Brasil foi quem? A turma do Fernando Henrique Cardoso. E
eu acho que talvez o Milton Santos ele não tenha uma compreensão tão grande, não é apenas uma blindagem internacional e o dinheiro, principalmente da Fundação Forte, que estava chegando. As próprias pessoas que montaram o SEBRAP com o Fernando Henrique Cardoso faziam parte da mais alta elite do estamento burocrático brasileiro. Vide o Celso Laffer. A família Klabin Laffer Piva está aí na origem da República Velha. Na origem do golpe de Estado que derrubou o Império. É a família parceira do Olavo Egídio Souza Aranha, Grupo Monteiro Aranha, lá da Bucha, patriarca da família Itaú. Então, não era qualquer pessoa que o FHC tinha escolhido para ser um dos seus parceiros na criação do SEBRAP. Isso moldou o imaginário de uma parte da esquerda para ficar contra outra ala da esquerda. De novo, não entrando no mérito. Quem é o bonzinho, quem é o vilão. Mas você vê que tinha uma ala, contava com, como pode falar, uma certa leniência do regime militar. Não, vai lá, faz o estudo de vocês na USP. Lula, você vai lá, lidera aí umas movimentações de massa, ajude Golbery quando ele precisar. Enquanto isso, outros setores da esquerda estavam banidos de pisar no Brasil. No mínimo curioso. E aí chegamos de um texto, de onde surgiu o meu questionamento sobre a foto do Lula. Esse é o texto do Olavo de Carvalho, é um texto de 5 de fevereiro de 2007. Ele não falava da foto de Lula, mas ele me trazia uma informação que a partir dela eu falei, cara, o que foi que aconteceu? Como foi esse processo? E a partir disso eu cheguei na conclusão que foi de onde saiu aquela foto. A manchete até é curiosa, A apoteose da burrice nacional. Não vou trazer o texto na íntegra, mas alguns pedaços para a gente reler hoje, com mais conhecimentos. Estão internacionalizando a Amazônia. Não dá para entender como um processo desses ocorre no governo do PT, exclama o senador Pedro Simon, diante do projeto governamental que permite à União conceder iniciativa privada à administração e exploração econômica das florestas nacionais. Ora, se o senador lesse os meus artigos ou assistisse às minhas conferências, não estariam tão surpresos diante do óbvio. Desde pelo menos 10 anos atrás, 10 anos antes da eleição de Lula para a presidência, eu advertia. Se vocês querem saber o que é entreguismo, esperem o PT chegar ao poder. O que foi a Era Lula 3? Por entreguismo, de A a Z. A Olavo seguia. Elogiado em São Salvador pela sua fidelidade inflexível ao movimento comunista, homenageado na mesma semana em Davos pela sua conversão ao capitalismo. Eu fiquei assim, quando eu li isso, eu falei, pô, conversão em Davos. Eu lembrava de Olavo sempre falar sobre isso, que o Lula conseguia ao mesmo tempo ser o rei do comunismo e o rei de Davos, o rei dos globalistas. Eu falei, pô, Davos deve ser o Fórum Econômico Mundial. Foi por conta desse texto que eu falei, eu tenho que ir atrás. Como assim? Onde que Lula foi? E acabei me deparando com aquela foto. Mas continuando, Lula parece ser o maior enigma ideológico de todos os tempos. Porém, ainda mais admirável é a recusa geral da mídia em notar o paradoxo e pedir explicações ao personagem. Ninguém quer questionar o Lula. Como assim, velho? Como assim o Lula disse esquerda, foi de São Paulo, mas o amigo do Biden, amigo do Macron, elogiado em Davos, carta ao povo brasileiro, amigo do FHC, e ninguém faz essas perguntas incômodas. É como o Milton Santos fala no Roda Viva. A gente tem que estudar, mas existe uma certa dificuldade de se debruçar sobre esses temas. E fica fácil de entender porque a esquerda quer varrer isso para debaixo do tapete, porque são perguntas muito incômodas que com certeza iriam destruir a imagem falsa que eles criaram do Lula. Enfim, já expliquei 1000 vezes, mas vou começar tudo de novo. Enquanto os nacionalistas brasileiros burros, intoxicados de esquerdismo, continuam bradando contra o bom e velho imperialismo yankee dos anos 40 e vendo nos conservadores americanos a encarnação máxima desse fantasma glutão inventado por Stalin, muita coisa sucedeu nos Estados Unidos que escapa totalmente ao seu acanhado horizonte de visão. A principal é que um grupo de milionários, senhores quase absolutos da grande mídia e do establishment universitário, embarcou com todas as suas armas e bagagens na aventura utópica do governo mundial destinado a transcender e suprimir a República Norte-Americana. Tradução, ela está falando, enquanto vocês estavam brigando, imperialismo americano, tudo mais, a coisa não ficou restrita aos Estados Unidos. E o que acabou acontecendo é um grupo de pessoas, que a direita chama de globalista, cresceram, estão aí, tentando tomar o controle do mundo. Isso em 2007. Tudo isso é a substância do debate político diário nos Estados Unidos. Não há um só cidadão americano, maior de idade, que ignore que essas questões abrangentes, muito mais do que a invasão do Iraque em particular, são o fundo da disputa entre o governo americano e a ONU. Ninguém dos Estados Unidos ignora
que o destino da humanidade nas próximas gerações dependerá de uma escola fundamental quanto à hierarquia de poder no mundo. Qual era a discussão que o mundo iria se debruçar nos anos seguintes? Continuará a existir um sistema de nações independentes, países soberanos, mais ou menos garantido pela hegemonia política, militar e econômica da democracia americana, ou esta cederá o lugar a uma burocracia global, firmemente disposta a eliminar a soberania nacional dos Estados Unidos e, junto com ela, de todas as demais nações. Talvez o ápice disso daí foi durante a pandemia, onde o OMS basicamente mandava no mundo todo, com todos os governos aplaudindo, né, o té dos dançarinos. E você vê que hoje a grande pauta vem se tornando o quê? Soberania nacional. A retomada dos movimentos nacionais, políticas focadas na própria nação. Os Estados Unidos hoje é o melhor exemplo disso na administração Trump. Esse era o questionamento em 2007. Do ponto de vista econômico, esse plano pode ser resumido da forma: plano globalista. Usar o crescimento econômico globalizado como instrumento para fortalecer a burocracia internacional que o regula e o administra. Tradução: vamos pegar esse crescimento, as empresas estão crescendo, esses fundos que estão crescendo e que administram diversas empresas que estão ganhando muito dinheiro, tipo a BlackRock, que vocês conhecem muito bem. E aí a BlackRock vai utilizar de todo o seu poderio econômico para avançar com agendas identitárias, woke, sociais, dentro das próprias empresas, vide a questão ESG, e ao mesmo tempo apoiar esses organismos internacionais multilaterais como a ONU, o OMS, OMC e tudo mais. Foi o que aconteceu nos últimos anos. É uma receita quase infalível, capaz de atrair a colaboração de correntes políticas as mais heterogêneas, com a condição de que não questionem as implicações mundiais do plano e se atenham aos aspectos parciais e regionais que pareçam coincidir momentaneamente com as suas ideias e programas. Liberais, sempre eles, que, obsediados pela liberdade econômica, vejam nela uma casa sui e tornem cegos para os fundamentos culturais, religiosos e morais que a possibilitam, são utilíssimos para promover a destruição desses fundamentos em nome da primazia do mercado, senão da racionalidade científica. Nacionalistas de esquerda intoxicados de anti-americanismo são ótimos para sacrificar a soberania de seus países no altar do imperialismo global, no instante mesmo em que imaginam salvá-lo dos Estados Unidos. Quantas e quantas ações em parceria com ONGs, com Soros e com outros grupos, a esquerda não tomou para salvar a democracia e combater o imperialismo, se vendendo por que existe de pior. Comunistas e em rádios em geral, empenhados em criar blocos econômicos militares regionais para resistir ao imperialismo yankee, esses então são os queridinhos por excelência do globalismo. Espalham ódio ao principal adversário do esquema, fortalecem a ONU e, de quebra, já vão promovendo as integrações regionais que, pelo menos desde Hans Morgenthau, foram admitidas como a única via possível para a implantação do governo mundial. Os sociais-democratas embriagados de terceira via, qual a terceira via? Então, nem preciso falar, né? Esses são a própria burocracia internacional em ação. Tem nada mais globalista do que a terceira via. Isso foi escrito em 2007. Primórdio da internet. E aí eu fiquei naquela, né? Mas como assim? E o nosso ponto central é falar do Lula. Como foi essa história de Davos? Aí, para entender esse processo, temos que voltar para o primeiro ano do governo Lula, quando Nildo Orix percebeu que tinha algo errado. E falou, opa, Lula traiu o movimento, é melhor me sair. 27 de janeiro de 2003. Tinha 27 dias que o governo tinha começado. Soros afirma agora que o governo do PT tem de dar certo. Como assim? Soros inverteu completamente o raciocínio que fez para a Folha em junho passado, quando a campanha eleitoral brasileira começava a esquentar. Naquele momento, Soros dizia que os mercados financeiros imporiam o caos se os eleitores nas pesquisas não optassem firmemente por Serra. Isso aconteceu. O Soros fez campanha aberta para o PSDB. Quem poderia imaginar, né? Isso foi notícia na época, foi escândalo, gritaria para um lado, gritaria para o outro. O tempo passou e quem virou o queridinho do Soros? O Lula e os petistas. Ontem, em encontro com o próprio Lula em Davos, Soros disse que o teste agora seria para o próprio mercado financeiro. Ou seja, o mercado teria de demonstrar que é capaz de aceitar um resultado eleitoral impecavelmente legítimo e democrático. O megafinancista acrescentou que o governo Lula tem de dar certo, opinião obviamente compartilhada pelo presidente brasileiro. Ironia à parte, Lula só pode ter ficado satisfeito com Soros, porque esse financista, de origem húngara, naturalizado norte-americano,
se diz disposto a ajudar o governo brasileiro em organismos internacionais e na complicada batalha para reduzir o risco país. Ah, meu Deus, que lindo, né, esse apoio do Soros. Mas esse processo, até o Lula chegar com o Soros, tem alguns capítulos curiosos, que é o quê? Quando você volta 3 anos antes no tempo, nos anos 2000, o Lula, que em 2003 estava abraçado com Soros em Davos, 3 anos antes, era um Lula que brigava contra o Soros e criticava Davos. Nos anos 2000, o PT criou um fórum para competir com Davos, para fazer oposição a Davos. Foi o Fórum Social Mundial. Texto escrito pelo Aloysio Mercadante, que Lula colocou no BNDES. Uma dimensão não menos importante da construção ao longo das últimas décadas dos alicerces institucionais da nova ordem econômica e política, então o PT sabia muito bem que o Fórum Econômico Mundial tinha essa função, foi o surgimento de mecanismos próprios de articulação em escala global dos interesses e influências da comunidade de negócios, a grande beneficiária da globalização. É o caso do Fórum Econômico Mundial. Mesmo sabendo que o Fórum Econômico Mundial era o centro de articulação do regime global que o PT fingia fazer oposição, lá foi o Lula abraçar os Soros. Foi por meio desse conjunto de instituições representativas dos interesses hegemônicos dentro do processo de globalização que se alimentou a difusão do pensamento único. Os resultados dessas políticas são conhecidos. O novo mundo feliz da globalização provocou o agravamento das desigualdades entre países, aumentou em toda parte a concentração de renda e da riqueza e levou o desemprego a níveis críticos. E ainda assim o Lula, 3 anos depois, estava lá em Davos. É nesse contexto que surge a ideia de, como contraponto ao Klaus Schwab, ao Fórum Econômico Mundial, realizar anual e simultaneamente, no mesmo período, que é para fazer oposição mesmo, uma reunião que representasse os interesses dos povos no processo de globalização, Fórum Social Mundial. Só que aí Lula se elegeu, 3 anos depois, e começaram algumas discussões. O governo defende ida de Lula a fora em Davos. Mas como assim? Em 2003 iria ocorrer o Fórum Social Mundial. Era a chance da esquerda ter o presidente da maior república da América Latina, as 10 maiores economias do mundo, fazendo frente a Davos. Os setores do governo Lula estavam mandando ele para Davos. Já tinha um sinal, tinha algo errado no ar. E foi o que Nildo Orix e outras pessoas perceberam. Mas, irmão, é melhor sair desse governo. Lula é esquerda permitida. Em reunião com organizadores do Fórum Social Mundial, ontem em Brasília, representantes do governo disseram que Lula levara o discurso de Porto Alegre para o Fórum Econômico Mundial em Davos. Levará. Conforme a Folha anunciou ontem, integrantes da organização do Fórum Social, que realiza seu 3º encontro neste ano, criticaram a provável participação de Lula em Davos. A turma queria que o Lula fosse para Porto Alegre. Passados 5 dias, militantes anti-globalização, a turma anti-imperialista, os antiglobalistas, a esquerda antiglobalista e MST pedem a Lula que ele não vá para Davos. O que não aconteceu? Lula traiu a esquerda. Coordenadores do Fórum Social Mundial, o maior encontro antiglobalista do planeta, e do MST pediram que Lula não vá para Davos. Nós que construímos o Fórum Social Mundial e criamos por oposição a Davos, agora é muito difícil entender a viagem de Lula, depois dos 3 anos em que demonstramos o quanto Davos é prejudicial para o modelo econômico internacional. Pois é, né? E Lula traiu a esquerda. Mais 5 dias, 20 de janeiro. Viagem de Lula a Davos, eleição no Senado e reformas dividem o PT. E a gente vai abordar hoje muito mais essa divisão. A ala radical do partido defende a presença de Lula no Fórum Social Mundial. E olha o termo. Na época não fazia muito sentido. Ala radical, os radicais, os eduardistas de esquerda. Os eduardistas querem que o Flávio vá no CIPEC, ao invés de Flávio ir abraçar o Klaus Schwab. Leia essa notícia dentro da sua bolha, para você entender a gravidade. Imagina, trocar o CIPEC, trocar um evento com Bolsonaro para abraçar o Klaus Schwab. E a Davos seria a legitimação de um modelo que nós criticamos. Argumentou Heloísa Helena. 3 dias depois, petistas criticam a decisão de Lula de viajar a Davos.
e provocou várias reações negativas dentro do PT. Um dos que reclamou foi o M. Saller. Lula está dando um presente para um cadáver, para um cemitério. E a Folha de São Paulo escrevia que Lula é mais próximo de Davos do que de Porto Alegre. E essa aproximação, essa proximidade era muito maior do que vários desses petistas imaginavam. O governo Lula sempre foi um governo globalista, desde o início. Mas desde o início. E a gente vai falar sobre isso, né? Enfim, o Lula foi para lá e bateu a foto. Vamos agora nos aprofundar no ano de 2003. O ano que, para quem estava desperto, já havia um motivo suficiente para romper com o PT e compreender que Lula era um cavalo de Troia dentro da esquerda. Recebi algumas pistas do caminho das pedras e como começar a pesquisar. E eu já falei para vocês, a Biblioteca Nacional está aí, a internet está aí, mas primeira pergunta, qual pergunta fazer para obter as respostas? O que é que você tem que pesquisar? Sabe, PT tem mil notícias, não tem como ler todas as notícias com a palavra PT. Você vai cruzar PT com o quê? E aí me falaram cara, essa tensão que existia. E essa palavra radical que aparecia ali, eu vi, né? Pô, tem os radicais. A imprensa começou a reclamar dos radicais do PT, dos radicais de esquerda. Lula tem que se afastar dos radicais. O que é que nós estamos observando em 2026? Setores da direita permitida falando, olha, Flávio Bolsonaro precisa se afastar dos radicais de direita. Dora Kramer escreveu semana passada que Flávio Bolsonaro, se ele quer se vender como moderado, ele errou feio em bater a foto com 3 radicais. Que 3? Trump, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. E como nós sempre falamos, a história do Brasil é cíclica e os métodos são o tempo todo reincorporados. Lula pede paciência aos radicais do PT. Matéria que originalmente foi publicada no Estadão e que estava disponível na Folha de Londrina, 7 de fevereiro de 2003. Um mês de governo. Brasília. Lula explicitou ontem pela primeira vez nos últimos dias a preocupação com as cobranças e atitudes de parlamentares das alas mais radicais do PT. Lula está preocupado especialmente com os estragos que as declarações dos rebeldes podem provocar no governo. Lula quer que haja um diálogo mais intenso no partido e está pedindo paciência aos seus companheiros. É preciso muito diálogo entre nossos companheiros porque só estamos há 30 dias no governo e é preciso entender que as mudanças ocorrerão, mas de forma progressiva, mais tranquila, e não virando do dia para a noite. E passados, desde então, 23 anos, as mudanças não chegaram. Ainda estamos em 2026, com vários setores da esquerda pedindo paciência, porque vocês têm que entender a correlação de forças no parlamento, porque o Lula não pode fazer nada, tenham paciência. Disse o presidente, conforme relato de Paulo Paim, não é meu parente, que esteve em audiência com Lula no Palácio do Planalto. 2 dias depois, também matéria original do Estadão, alas radicais devem perder a batalha. Esses radicais! Os deputados das alas radicais do PT só têm a perder se insistirem em travar uma queda de braço com o governo e a direção do partido. A avaliação do cientista político Fernando Abruzzo da Fundação Getúlio Vargas. Ainda que tenham talento para fazer muito barulho com suas críticas, esses deputados são vozes isoladas na base de Lula no Congresso. E como correm o risco de cair no ostracismo político caso sejam expulsos ou optem por sair do PT, é porque Lula domina 90% do partido, contabiliza o cientista político. Em termos de jogo político, os deputados da esquerda petista terão dificuldades para ganhar espaço. O governo não deve mudar sua agenda e quando uma matéria importante, como a autonomia do Banco Central, chegar ao Congresso, vai cobrar fidelidade partidária. Porque o PT era favorável a isso, né? E não é curioso? Lula chega, nomeia Henrique Meirelles, manteve todo o arcabouço do Fernando Henrique Cardoso. E olha o que se discutia na época. Você entende por que a esquerda radical, os eduardistas de esquerda, a ideológica do governo Bolsonaro de esquerda estava insatisfeita com Lula? Imagina aí.
Imagina, é como chegar, sei lá, num governo Bolsonaro e falar, não, que o Bolsonaro pautar aí sei lá, lei para proteger ONGs, vocês vão ter que apoiar. Você fala assim, mas peraí, cara, vai proteger ONG? Tá maluco, ué? Se Lula for obrigado a pedir unidade partidária aos radicais, eles não se sustentarão no partido. Em última análise, Abruzzo ressalta que as declarações furiosas dos radicais podem até mesmo ajudar o governo e a consolidação de alguns líderes, como o ministro da Fazenda Palocci e o líder do governo do Congresso, o Aloysio Mercadante. Parece até um teatro onde os radicais criticam para que alguém do governo, como Palocci Mercadante, responda. Com isso, os líderes do governo vão se credenciando junto à sociedade e ao mercado financeiro. Você vê hoje André Esteves elogiando o Haddad, dizendo que numa pesquisa, numa disputa, se ocorresse Haddad e Tarcísio, ele ia viajar para a Itália porque ele sabia que o Brasil estava em boas mãos, ele não tinha nem como escolher o melhor. Então você vê que essa tentativa do PT de agradar Faria Lima também não é nada novo. Passado 10 dias, 19 de fevereiro de 2003, também matéria original do Estadão, comando petista muda estratégia para conter os radicais. E esses radicais incomodam, seja na direita, seja na esquerda. O comando do PT decidiu adotar outra estratégia para conter a fúria dos radicais em relação à política econômica. Realizará debates com a bancada federal e filiados sobre a reforma da Previdência. A nova tática foi acertada com o Palácio do Planalto depois de muitas atrapalhadas. Nos bastidores, a avaliação é de que tanto o governo como a direção do partido erraram ao tentar enquadrar publicamente os rebeldes porque a crise tomou proporções maiores do que o fato. No governo Bolsonaro, em qualquer momento, a esquerda sempre é contrária à reforma da Previdência, mas quando é pro Lula fazer, todo mundo fica quieto. Foi o que aconteceu na época, né? O que eles queriam. Lula e a cúpula petista estão convencidas que parlamentares de alas xiitas só resolveram aparecer na plenária dos servidores federais e no ato de lançamento da campanha salarial da categoria por causa dos holofotes. Os dois lugares reforçaram as críticas ao governo. Na prática, porém, os radicais petistas fazem barulho no Congresso, mas pouco apitam no PT, porque o partido está dominado. O partido foi feito para ser dominado, foi feito para dominar a esquerda. Falou aqui, ó, quem manda é o Lula, a cria do Golbery. Como disse na campanha o economista Guido Mantega, hoje ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Guido Mantega estava trabalhando no Banco Master, né? Sempre foi um homem do PT e navegava bem no mercado. Além disso, um racha não interessa nem a eles, que têm cargos no governo, nem ao grupo moderado, com hegemonia na legenda e na equipe de Lula. Os moderados. Os 92 deputados do PT, 26 são faces de esquerda. Bom, do PL, do 100 do PL, já tem no mínimo uns 26 que é do PL raiz. O PL mesmo radical deve dar uns 20. É o mesmo padrão. No Senado, as tendências desse espectro ideológico emplacaram 2 dos 14 parlamentares da sigla. Igual à direita. Você tem a direita moderada, Mourão, Damares, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é direita, né? Sem direita. Graças a Deus não vai se reeleger. Agora, de direita mesmo, rapaz. Quem lá no Senado hoje? Direita mesmo. Fala, rapaz, isso aí é da ala radical. Sabe como é, né? Mudou alguma coisa? Você vê que os mesmos problemas que os radicais de esquerda sofriam são os problemas que os radicais de direita sofrem. É a esquerda permitida atrapalhando um lado e a direita permitida atrapalhando o outro. E no final do dia, o regime só avança. Passados mais 5 dias desta novela, radicais do PT voltam a fazer barulho. Com 1 mês de governo já estava claro que Lula era o homem do regime. A queda de braço dentro do PT será reforçada. Depois de 2 dias de reunião no fim de semana em São Paulo, cerca de 100 dirigentes da Democracia Socialista, facção trotskista no guarda-chuva ideológico do partido, decidiram disputar os rumos da política econômica do governo e do Lula. Não sei se é desse grupo que o Nildoric saiu, que ele fala foi ele mais uns 113 economistas. Mais de 100 pessoas. Essa tendência se opõe ao caminho traçado pelo Palocci. Para superar a crise, na tentativa de mudá-lo, quer envolver não apenas o PT, mas também os movimentos sociais. O duelo não é entre radicais livres e radicais prisioneiros do mercado.
O duelo era esse. Você estava errada, Heloísa Helena. Esse era o duelo. A Heloísa Helena ainda tinha um olhar caridoso para com Lula, diferente de hoje, né? Hoje ela odeia o Lula. As personalidades da chamada maioria partidária têm que deixar de lado a arrogância e parar de achar que qualquer pessoa que faz crítica quer desestabilizar o governo. Não. Eles estavam lá para ser o governo. Vocês eram um problema. Para a senadora, Lula deve compreender que a crítica é construtiva. Quem tem a coragem de fazê-la no auge de sua popularidade são seus aliados históricos e não os neopetistas. São inúmeros os pontos de divergência entre os radicais, com variação de tom dependendo da corrente, e o grupo moderado, que detém a hegemonia no governo e no partido. Do aumento das taxas de juros, a elevação do superávit primário, passando pelo projeto de autonomia do Banco Central. Tudo isso daí ela moderada curtia, acelerava. Vários são alvos das estocadas, mas a divisão se acentuou com a proposta de Lula para a reforma da Previdência. Aspas. Se essa reforma da Previdência é a panaceia para resolver todos os problemas, já deveríamos tê-la aprovado no governo de FHC, argumentou Heloísa Helena, acrescentando ter certeza de que, naquela época, o PT foi responsável e patriótico. O tempo passou, essas inconsistências do PT, essas traições em relação à própria agenda, começaram a ficar cada vez mais difíceis de conter. E isso tudo acabou gerando o racha dentro do partido. E lá na frente, iria dar origem ao PSOL, que também foi capturado. O sentimento original do PSOL não existe mais. 15 de dezembro, final do ano. PT ignora apelos e expulsa quarteto radical do partido. Os 4 congressistas se destacaram desde o início do ano por criticar o governo, da área econômica, à agenda de reformas. A decisão de ontem é a primeira desde 92, quando foi expulsa do PT a tendência interna convergência socialista que gerou o PSTU. Falaremos disso. Vamos olhar que o Arquivo Nacional fala sobre a convergência socialista, lá na frente. Enfim, essa decisão de expulsar vinha sendo adiada pela direção, que decidiu marcá-la finalmente para a última reunião do diretório este ano, iniciada sábado e encerrada ontem. No primeiro dia do encontro, Palocci defendeu a política econômica. Já Dirceu disse que a esquerda do partido é míope. Genuíno, que demoveu Lula de comparecer, Lula não venha. Você não se queimar. Vamos fazer o trabalho sujo nós mesmos. Ele estava louco para vir cumprimentar os companheiros, mas eu disse que achava melhor não, que essa era uma discussão de partido, de disciplina. Para não queimar o Lula com a galera, né? Muito tempo antes, muito tempo dessa treta realmente crescer, você vê que a primeira matéria que eu trago é de 7 de fevereiro. Em 4 de fevereiro, um mês de governo, para você ver como já estava a tensão, a quantidade de traições que o Lula já tinha feito na época. O partido expulsou alas que criaram o PSTU e o PCO. Desde a fundação, em 1980, o PT já expulsou 2 alas. Em 90, o PCO. E a Convergência Socialista em 92, que virou a base para o PSTU. O então secretário-geral, José Dirceu, que também é um homem do regime, e o presidente de honra do partido, o Lula, que ambos eram da ala majoritária, a ala moderada, defenderam a medida dizendo que as facções atuavam como partidos dentro do partido, criticando o PT por trocar o socialismo pelo reformismo, as reformas. Pró-mercado, né? Pró-bancos, só se for. Antes da expulsão, os integrantes foram advertidos publicamente impedidos de disputar eleições. A gente observa essas práticas até hoje, né? Voltando para essas confusões na época, a matéria é curiosa. Colcha de retalhos ideológica do PT vem à tona. Isso aqui é muita cara do que é a direita brasileira hoje. Você lê assim, coxa de retalhos ideológica da direita vem à tona. Vai fazer muito sentido. Eu vou ler essa matéria trocando PT por direita. A ascensão da direita ao poder expôs de forma aguda o que é considerado por alguns uma de suas maiores virtudes, e para outros, o calcanhar de Aquiles da direita. A diversidade de tendências políticas que convivem sob o mesmo teto. Os liberais, tem o IBL, tem os lavajatistas, tem a ideológica, tem os militares. Não foi isso a ascensão da direita?
quando chegou no poder em 2019, não foi assim? Depois foi a confusão que deu, não foi? Igual à esquerda. Igual à esquerda. A julgar pela tradição interna do partido, né, da direita, a polêmica que nos últimos dias envolveu representantes do governo, lideranças da direita e parlamentares e membros dos setores mais ideológicos sobre os rumos da economia, isso daí tudo pode se arrastar por muito tempo. O que a gente viu em 2019? Não teve briga entre gente do governo, militares, Olavo de Carvalho, membros da ala olavista que falavam dentro do governo, militância nas redes sociais. Ocorreu ou não ocorreu já em fevereiro de 2019, assim como em fevereiro do primeiro ano do governo Lula, fevereiro do primeiro ano do governo Bolsonaro, a militância cobrando publicamente que Sérgio Moro demitisse Lula Zabó. Final de janeiro, a militância não estava reclamando do Santos Cruz, que estava lá com o Sou da Paz e também o Igarapé para discutir políticas públicas. Não teve depois a confusão do Bebiano, também em fevereiro. Em abril, o Santos Cruz já tentando avançar com regulação das mídias. O time é curioso, né? Mas também é que acredito numa trégua. Uma das condições para isso seria o presidente conseguir convencer os radicais de que, apesar das medidas econômicas neoliberais que vem adotando, ele mira o socialismo, mesmo que muito ao longe. É o Lula neoliberal, né? Vassalo do Biden, tá ali. Você vê como são as coisas, né? A esquerda já falava que Lula é um neoliberal, né? O cara ali que estava governando para os bancos. Militantes de organizações de inspiração marxista das mais variadas matizes do trotskismo ao maoísmo estão no PT desde seu nascimento há 23 anos, como o Nildo Orix, ao lado dos movimentos sindicais, das comunidades eclesiais de base e de grupos de intelectuais. Eles sempre disputaram o comando da organização. Isso faz parte da tradição petista, segundo Walter Palmar, um dos vice-presidentes do partido e integrante da articulação de esquerda, uma das várias tendências consideradas radicais. Para Flávio Coetzee, integrante do Diretório Nacional e membro da Esquerda Democrática, outra tendência radical, a diversidade tem sido fecundada e é uma das causas do sucesso do partido. Mesmo em situação minoritária e discordando da tendência moderada, esses militantes de esquerda continuam no PT por acreditar que ainda é um partido de massas com o objetivo estratégico de levar o país ao socialismo. Se não acreditassem, já teriam rachado e criado novos partidos. O que aconteceria poucos meses depois? Racha e a criação de um novo partido, que era o PSOL. Outro fator que os mantém na organização é o temor de se distanciarem da massa de eleitores que o prestigia. O deputado federal Ivan Valente, tendência à força socialista, acha que seria uma insensatez política rachar nesse momento. Pois o Ivan Valente rachou e foi lá pro PSOL. O pior sei o que não queria ver era a turma da união da direita. Não, vamos unir a direita, é momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, a gente acabou de chegar, vamos lá, pipipi, pô. Depois, a turma que pregou a união da direita tomou uma facada pelas costas do Lula. O brasileiro não aprende, né? São os mesmos movimentos que a direita, anti-regime, anti-sistema, sofre na mão da direita permitida. O exemplo do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, não serve de inspiração para nenhum movimento separatista. Criada logo após a expulsão da Convergência Socialista do interior do PT, porque se recusava a acatar as decisões da maioria, o PSTU é desprovido de qualquer tipo de apelo eleitoral. Na última campanha, não elegeu um deputado federal e seu candidato teve 0,47% dos votos. Na sexta-feira, ao divulgar uma nota sobre disciplina partidária no interior do PT, o seu presidente nacional, José Genuíno, observou que não está havendo uma crise entre a cúpula e as alas radicais. A crise, segundo o político, é com alguns parlamentares. De fato, não existem militantes que falem pelo grupo Inspiração Marxista. Diferente de hoje, que você tem políticos da direita, às vezes em posição minoritária, veio o próprio Eduardo Bolsonaro, mas diferentemente, a militância hoje desperta com as redes sociais. Pô, não, peraí, irmão. É esse caminho aqui. E essa ala radical acabou vencendo. Tanto que o candidato da direita é quem? É Tarcísio, é Zema, é Caiado ou é Flávio Bolsonaro? As diferentes tendências que o compõem frequentemente brigam entre si. Isso é visível nas disputas pela direção dos sindicatos, quando concorre com chapas diferentes. Há grupo
Grupos dentro dos grupos. Os trotskistas estão subdivididos em mandelistas, lambertistas, posadistas e outros. Você ainda vai repetir aquele papo furado do temos que unir a direita, é momento de união. Você já viu a esquerda brigar em público? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entende como esse tipo de fala não para em pé? Você já percebeu que essa fala e o que é a tal união da direita só serve para destruir o verdadeiro movimento anti-regime, anti-sistema, pró-povo dentro da direita? Não estou falando que essa turma aqui lutava pelo povo, mas essas pessoas aqui, pelo menos, estavam criticando o Lula porque queriam medidas que, pelo menos, na cabeça deles, vamos tentar jogar pela cabeça deles, eles queriam que o Lula estivesse trabalhando em torno de aumento de salário mínimo, criação de emprego e mil coisas. Não ficar lá mamando o Jorge Soros, abraçando o Klaus Schwab, medidas neoliberais, como eles classificam, Henrique Meirelles no Banco Central e diversas outras traições. Radicais de cátedra. Aqui geram algumas críticas dos intelectuais à esquerda. O vídeo aí vai ficar longo, viu? Não chegou na terceira parte. Ainda tá meio longe para terminar a segunda. E ainda tem um artigo de 2003 também. Simpatizantes históricos do PT, o filósofo Paulo Arantes e o sociólogo Chico de Oliveira decretam o fim da esperança e afirmam que Lula beijou a cruz da ortodoxia neoliberal. Até hoje. Até hoje o Lula está perseguindo o superávit primário e as metas de inflação e o câmbio flutuante. A luta acabou, companheiro, e o governo de Lula, embora todo esforço retórico em contrário, não trará nenhuma mudança substantiva. Isso daqui era um comentário de um torcedor ou isso daqui é uma análise precisíssima? 23 anos após, o que é que você disse? É isso ao menos para os professores inativos, como foram ironicamente apresentados da USP, Paulo Arantes e Francisco de Oliveira. Os dois, entre os mais importantes intelectuais simpatizantes do PT, decretaram publicamente o fim de suas esperanças na última quinta, durante o debate na USP sobre o pensamento crítico no Brasil de Lula. Também discursaram para cerca de 200 pessoas presentes ao evento que marcou o lançamento da revista Margem Esquerda da Boitempo Editorial, o sociólogo Emi Sader e o advogado e ex-deputado federal pelo partido Plínio de Arruda Sampaio. Os dois manifestaram sua insatisfação com a condução do governo. Gente, com 6 meses já estava assim. Mas insistiram na ideia de que ainda é preciso disputar o rumo a ser tomado. Eram todos, de qualquer forma, dissidentes. Nenhum dos 4 participou da reunião entre Lula e 23 intelectuais petistas realizada em São Paulo 2 dias antes. Oliveira e Arantes faziam parte do grupo quando ele se reunia com Lula durante a campanha de 2002. Abandonaram os encontros após a posse. Primeiro a falar, Arantes sentenciou. Uma vez adotada a atual política macroeconômica, que não é especificamente brasileira, mas mundial, a saída é uma impossibilidade lógica. E disse que pretendia tentar explicar esse milagre ideológico que é a conversão do maior partido de esquerda do Ocidente. É o que eu também já falava, né? O PT ele é responsável por pegar aquela esquerda passado e transformar num partido democrata brasileiro. É o Biden brasileiro. Começa a importar um monte de agenda global, agenda woke, e tá aí. Esse é o grande legado do Lula, destruir a esquerda do passado. Para uma plateia silenciosa de estudantes e professores, apresentou o argumento do seu artigo Beijando a Cruz, recém-publicado na revista Reportagem, uma publicação mensal de esquerda com circulação restrita. O modelo escolhido, ele diz, é de venda de confiança permanente sem possibilidade de transição. Essa credibilidade deve ser de tal maneira inabalável que eu não posso em nenhum momento, sob pena de morte súbita, fazer o que se disse que se vai fazer, que é ter um plano B ou C ou D de saída dessa confiança vendida por uma questão de bom senso lógica. Não posso dizer para os mercados, para os investidores, para o Banco Internacional, para a administração americana, agora que vocês viram como eu sou eficiente, de absoluta confiança, que eu não vou fazer nenhuma irresponsabilidade na condução da política macroeconômica, agora que vocês podem acreditar definitivamente em mim, eu vou mudar. O que foi a Lula 3? Lula chega, todo mundo já conhece o Lula, aí na campanha, todo mundo do mercado falava, não, o Lula é porreta, o Lula dá previsibilidade, o Lula já foi presidente, a gente sabe o que o Lula vai fazer, o Lula na economia é responsável, o Lula não vai interferir no Banco Central, como não interferiu lá atrás. Mas o Lula passou todos esses anos provando que ele não iria interferir. Vocês lembram daquelas matérias da imprensa
em especial os editoriais do Estadão, após as reuniões do Copom, onde Galípolo aumentava os juros e via, não, esse mesmo Galípolo teve um comportamento, né, correto, diante aí das posturas do Lula e tudo mais. E outras tantas análises falando que o Galípolo fez o que fez porque ele precisava mostrar uma independência. Olha, o Campos Neto saiu e o Galípolo aumentou os juros. Por quê? Porque ele tinha que mostrar, ele tinha que conquistar a confiança do mercado. Então, em nome da confiança do mercado, eles seguem tomando medidas para agradar banqueiro, enriquecer banqueiro dia após dia. E essa confiança nunca vem. Quando o Lula nomeou o Galípolo, eu falei, não vai ocorrer nenhuma canetada nos juros. E aconteceu o contrário. Os juros aumentaram. Eu não tirei isso de qualquer lugar. O Galípolo, ele veio do mercado. E não existe no Brasil, pelo menos assim, disposto a... Não existe no Brasil alguém que o Lula pudesse indicar. Pela esquerda não tem. Pela direita pode ter algum maluco. Na esquerda não tinha ninguém que o Lula pudesse indicar para o Banco Central que tivesse coragem de bater de frente com o regime. Porque toda a turma que está disposta a ser indicada do Lula, ela quer ser porque ela gosta de fazer parte desse métier, da elite. E esse métier tem tempo. O Banco Central é mandato. Vai passar 4 anos, vai ter que ir embora. E quando for embora, vai trabalhar onde? Bom, só pode trabalhar de volta no mercado. E não tomar medidas pró-mercado, enquanto estiver à frente do Banco Central, na hora que acabar o tempo frente do Banco Central, não vai achar emprego em lugar nenhum. Então, é uma máquina feita para manter tudo do jeito como está. Lula sempre foi a esquerda permitida. E ficou aí. Dando migalha para a esquerda, não, confia em mim, não. Senão o fascismo volta. Vote em mim, senão o fascismo volta. E toma o nabo. E o nabo entrando na esquerda, dia sim, dia também. A melhor coisa que a esquerda podia fazer, desde sempre, era se livrar do Lula. E como entender? Ele perguntou que o governo do Lula se esforce a cada 24 horas para manter a confiança dos mercados e, ao mesmo tempo, prometa sempre o advento da mudança, ficando a cada dia mais fraco politicamente. O que o Lula fez agora, todo o governo do Lula 3, vocês puderam ver porque vocês estão vivendo essa era. Como é possível que o PT diga hoje, essa receita não deu certo nos últimos 8 anos, mas vai dar certo agora? Eles estão falando isso agora, em 2023, dando errado por 20 e tantos anos, 4 décadas de erros. Na presença do católico Plínio de Arruda Sampaio, Arantes impôs ao debate e análise do governo Lula um cruzamento de metáforas católicas e marxistas, fontes caras à formação do PT e ao pensamento petista para tentar responder à questão. Segundo ele, o núcleo duro petista do governo seguiu inconsistentemente o modelo do filósofo francês Blaise Pascal. Poderíamos imaginar, ele disse, que se trata de uma miragem, que eles não sabem o que estão fazendo, mas mesmo assim fazem. Ele estaria explicado essa espécie de suicídio político, mas não. O governo, ele afirmou, se converteu e beijou a cruz da ortodoxia nos hábitos, na prática, liberou o espírito para continuar divagando na descrença retórica ao mercado. Depois de 20 anos de ateísmo, como você pode se converter em 48 horas? Os mercados, com razão, arejaram a mutreta. 20 anos pregando, de bater de frente com o mercado, em 48 horas vira o homem que indica o Henrique Meirelles? Lula. O Lula nunca foi isso. Ou o Lula sempre foi o queridinho do Golbery? A conversão seguiu as recomendações de Pascal de forjar a fé pelo hábito. Faça o seguinte, faça como os outros, que tinham dificuldade, hoje vivem bem na fé. Mande reza a missa, reze o terço, criando esse hábito, automatizando esses gestos, com o tempo a fé virá. Daí a expressão beijar a cruz. Entregue o que você está prometendo. Mande rezar várias missas no Banco Central. Aumente os juros. Esse fazer, ele diz, tem a propriedade maravilhosa de liberar o espírito para devagar e discorrer não acreditando no mercado, prometendo mudança. E aqui vem o argumento fundamental. Mas isso, a promessa de mudança, não faz a menor diferença. Deus, os mercados, sabem que objetivamente, como diriam os stalinistas, você está rezando. As comparações religiosas que, aliás, impregnam o governo com suas ortodoxias e reformas, derivaram para a composição da mesa. De um lado, os dois ateus, Oliveira e Arantes. De outros, inclinados à fé na mudança, Sader e Sampaio. Continuando essa busca para entender os radicais, e como Lula, desde o primeiro dia de seu governo, já tinha traído a esquerda, eu me deparei com esse artigo, publicado pela Crítica Marxista, de 30 de outubro de 2003, Armando Boito Júnior.
a hegemonia neoliberal no governo Lula. Mas hoje você não pode falar nada, senão o fascismo volta. E olha que engraçado, isso daqui, a crítica de não podemos criticar porque é a correlação da força, porque é isso, porque é aquilo outro, que pipipi, que popopô, que em nome de um bem maior temos que fazer isso, aquilo outro, pipipi, popopô. Olha a relação de Lula com Alexandre de Moraes. O que o PT falava de Alexandre de Moraes? O PT mudou, não foi a forma como eles enxergavam Alexandre de Moraes? Será que tem raiz no mesmo problema? Vamos dar uma olhada em alguns pedaços desse artigo. 10 meses de governo e análises críticas pela esquerda já diziam que a conjuntura política brasileira é particularmente difícil para as correntes socialistas e progressistas. O governo Lula, que geraram alguma expectativa positiva em parte da esquerda brasileira e internacional, revelou-se uma espécie de terceira via da periferia, disseminando a perplexidade, a decepção e a revolta em trabalhadores intelectuais. O novo governo, de modo surpreendente para muitos observadores, não só está mantendo os pilares do modelo capitalista neoliberal dependente, como está aprofundando alguns aspectos desse modelo. Você está ficando pior do que FHC. Os membros da equipe governamental não tocaram na herança neoliberal de FHC. Abertura comercial, desregulamentação financeira, privatização, ajuste fiscal, pagamento da dívida, redução dos direitos sociais, desregulamentação do mercado de trabalho e a desindexação dos salários. Em relação a esse último item, verifica sua omissão particularmente grave. O governo não fez e não disse nada até aqui sobre a desindexação dos salários impostos aos trabalhadores pelo neoliberalismo. O presidente sindicalista não vai devolver aos trabalhadores uma política salarial de reposição automática das perdas provocadas pela inflação. E em 2026, o mercado financeiro quer impor a Flávio Bolsonaro que ele abraça a agenda da desindexação do salário. A agenda essa que o Tarcísio prometeu se fosse candidato. Colheu aplausos, baita entreguista antipovo. Zema também promete isso. A gente já falou sobre esse problema. Caiado também. É incrível. 23 anos depois estamos discutindo do mesmo assunto. Uma hora ou outra parece que vai chegar a vez do povo se lascar. Porque a hora do povo se dar bem tá longe, viu? Esse quadro representa um grande desafio para a esquerda brasileira. É preciso, em primeiro lugar, entender essa situação. O que explica a adesão do governo Lula aos principais eixos do neoliberalismo? O que explica? Lula ser um traidor desde o dia zero. E vocês não quererem enxergar isso. Essa adesão pode ser considerada superficial e, portanto, passível de ser revertida, ou deve ser considerada sólida e duradoura? A política econômica e social do governo Lula é um neoliberalismo sem adjetivos ou uma variante dessa política? Qual deve ser a tática de intervenção da esquerda nessa complexa conjuntura marcada pela formação de um governo que tem origem no movimento operário e popular e que ainda conta com confiança de setores populares, mas que utiliza o poder para manter até para aprofundar o modelo capitalista neoliberal dependente? O pessoal não sabia o que fazer para lidar com Lula, diante da tamanha traição. O governo Lula do neoliberalismo está elevando a uma etapa superior o longo processo que resultou na implementação de uma nova hegemonia burguesa no Brasil, a hegemonia regressiva no modelo capitalista neoliberal e periférico. Peraí. Em 2003, o cara dizia que Lula estava elevando um processo para um novo patamar de uma nova hegemonia burguesa no Brasil. E, cara, o anti e pós-Lula que eu conheço, assim, o Brasil até um dia não tinha ninguém, depois surgiram os campeões nacionais. Joel Batista, André Esteves e outros nomes. O cara previu o Dedé e os Batista em 2003, bicho. Rapaz, isso é uma análise. Parabéns. Essa nova hegemonia burguesa, onde o Brasil agora está sendo vendido e operado, setores chaves. Ou você é do BTG ou você é da JBS. Rapaz, em 2003 o cara já sabia que isso ia acontecer. Graças ao Lula. Sim, ao Lula. Grande parte daquilo que faz hoje e os apoios políticos com que pode contar são, portanto, os mesmos utilizados por FHC. Lula herdou não só o modelo econômico, mas também sua base de sustentação política. Ué, e quem foi que apoiou Lula em 2002? 2002 não, porque era a oposição. E 2022 agora contra Bolsonaro. Não foi o FHC? Não foram os setores pró-FHC? Em nome da democracia? Mudou o que nesses 23 anos? Nada. 23 não, que foi 2022, né? Então, 19 anos. Mudou o quê? Nada. Herdou e reproduz o bloco no poder onde pontificaram um grande capital, o capital estrangeiro e os bancos. Herdou também os apoios que o neoliberalismo logrou obter no meio popular. Olha só.
Que coisa, viu? Era o primeiro ano do governo Lula. Ele nem sabia ainda que Lula ia ser o homem, assim, o principal responsável na história brasileira para fazer que os bancos lucrem como nunca haviam lucrado em suas vidas. O único momento que os bancos lucraram mais do que o governo Lula 1 e 2 foi o governo Lula 3. A cada ciclo, os bancos ganham mais dinheiro com o Lula. É incrível. Que agora até os programas do governo são um programa para enriquecer o banco. O vídeo desenrola, né? É tudo programa de crédito junto aos bancos. Aí diz o novo governo cria um monte de coisa, ilusão de poder para os trabalhadores. Em segundo lugar, o governo pode aprofundar, devido à origem popular de parte de seus integrantes, o novo populismo regressivo que aposta na divisão dos trabalhadores, instigando os miseráveis contra os pobres e esse contra os remediados. Foi isso ou não foi isso que o Lula fez? O nós contra eles. Gente, o cara escreveu isso em 2003. 2003, com 10 meses de governo. Vocês têm noção disso? Há contradições reais no seio do povo e a esquerda brasileira muitas vezes as ignorou. Os governos neoliberais, os antigos e o atual, representando a grande burguesia interna e o capital financeiro internacional, estão sabendo explorar muito bem essas contradições. Em terceiro lugar, a ascensão de Lula à presidência eliminou a antiga resistência parlamentar ao neoliberalismo, que era composta pelos partidos que hoje são a espinha dorsal da base parlamentar do governo, PT, PSB, PCdoB. Não pode criticar, né? É a do Lula, tá lá, tem que ficar quietinho. Essas três novidades são negativas para o movimento operário e popular, de modo que a conclusão nossa é que a vitória eleitoral de 2002 tem representado até aqui uma derrota para a esquerda brasileira. Mal sabia o tamanho dessa derrota. O único ponto em que há, pelo menos até o momento em que escrevemos, uma novidade positiva é na esfera da política de repressão. O governo Lula tem sido, até o mês de julho, tolerante com a onda de ocupações de terra e de edifícios urbanos, desencadeada pelo sem terra e pelo sem teto. Então, Lula deu uma migalhinha para alguns setores da esquerda para fingir que ainda era o comunista que eles esperavam, enquanto o grosso estava entrando para os bancos. É certo que o governo Lula está traindo os trabalhadores na medida em que não faz nada para cumprir a promessa de campanha de contemplar a grande aspiração por emprego, terra, moradia, salários e melhores condições de vida. Porém, ao mesmo tempo, a situação é complexa, porque o governo pode se valer para consumar essa traição das ilusões e dos limites políticos e ideológicos dos próprios setores populares que imaginam ser possível obter todos aqueles direitos e melhorias dentro do próprio modelo capitalista neoliberal. Não, a gente vai aumentar aqui os juros para o seu bem. É pro meu bem? Eu vou acreditar. Por quê? Porque o povo não sabe de nada. O que o Lula fala para acreditar? Nem político o povo acompanhava. O governo fez alianças e acordo com partidos conservadores, com os bancos e com a mídia na campanha eleitoral e capitulou diante do FMI. Apenas o governo é responsável por tal opção. Mas essa opção é apenas uma parte do problema que a esquerda tem de resolver. A orientação neoliberal do governo Lula abriu uma crise na esquerda brasileira. Para superar essa crise, será preciso reconstruir não apenas o telhado, mas todo o edifício do movimento operário e popular. Passados 23 anos, você podia me responder o que hoje, em 2 de junho de 2026, é o movimento operário? Se tratando de movimentos de massa, não vou ficar só preso no operário. O que são os movimentos de massa da esquerda? É uma piada, né? Não existe. Você entende o tamanho do problema? E tinha inúmeras manifestações. Você pode falar até que era por conta do pão e mortadela de 20 conto, o que é que seja. Mas, gente, Lula conseguiu destruir os movimentos de massa. Brigavam. Tem aquele vídeo clássico do André Esteves, que ele diz que no passado, quando ia privatizar alguma coisa, aí tinha gente na frente dos bancos, gritaria. E agora, rapaz, privatizando tudo e ninguém fez nada. Foi uma grande vitória. Uma grande vitória intelectual. Uma mudança na sociedade. O povo anestesiado. Você não precisa entrar no mérito, se você é a favor ou contra isso. Não é sobre o mérito. É como sob o PT, os movimentos de massa de esquerda foram destruídos. O único movimento de massa que existe hoje no Brasil é o bolsonarismo. Porque se coloca realmente como uma força antissistema. E quanto mais antissistema, mais esse movimento de massas ganha mais e mais apoio popular. Mas vamos entrar na terceira parte, porque aqui eram análises de pessoas que estavam tentando entender Lula ainda em 2003.
ainda em 2003. E tentando entender, tem muitas ferramentas. Não tinha a internet com a Biblioteca Nacional que tem hoje, o Arquivo Nacional que tem hoje e experiência, né? Poder olhar para trás com um pouco mais de critério. Vamos entender. Será que o Lula traiu ou o Lula sempre foi um traidor? Eu já adiante, o Lula sempre foi um traidor. 3 de janeiro de 1994. Olha como esses questionamentos agora têm um sabor diferente, uma profundidade diferente. Rir ou chorar? Jornal do Comércio. 3 de janeiro de 94. Lula? Que Lula? Aquele que é sócio do Diálogo Interamericano, junto com o FHC, e que só vive visitando Washington? Se ele não sabe nem em que avião está metido e voando, vai lá saber o sentido do programa democrático ditado pelos Estados Unidos para a América Latina? Que Lula, cara? Lula é só um cumpridor de ordem. Diálogo Interamericano? O que é isso? Bom, estava sendo denunciado há muito tempo. Tribuna da Imprensa, 1º de abril de 94, dia oficial dos petistas, né, que é o dia da mentira. O que essa outra dizia? Já no início aqui já, né? Natal... Candidato PT... Lembra que Fernando Cardoso tem apoio da Fiesp e Febraban. Aqui, ó. Petista agora segue para Washington. Tá nesse pedaço aqui, ó. Tá nesse pedaço. Quem que teve apoio da Fiesp e da Febraban? O Lula, né? José Gomes e Febraban e Isaac Sidney. Mudou alguma coisa? Nada. O Lula, ele realmente herdou os apoios do FHC. Não era isso que eles estavam falando? Aí você vai para essa parte aqui, né? Lula agora segue para Washington. O que Lula vai fazer em Washington? Empenhado em imprimir uma imagem de moderação à sua candidatura aos moderados. Lula não é um radical. Lula fará uma viagem aos Estados Unidos. Em Washington, terá encontro com funcionários graduados do governo americano e com representantes do mundo acadêmico, sindicais, organizações de promoção de direitos humanos, políticas ambientais e outros lobbies que se interessam pelo Brasil. Sua agenda não está fechada, mas devem ter contatos com executivos de bancos e empresas em Nova York. A visita de Lula começou a ser preparada em fevereiro passado com a ajuda do Diálogo Interamericano. Veja só. E Lula é um dos fundadores. Uma das entidades que congrega a personalidade das 3 Américas, formada no início da década passada em reação à política belicosa do Reagan na América Latina. Olha só, diálogo americano, né? Lula herdou ou não herdou as forças do FHC? Um cara desse que foi lá buscar moderação, ou seja, foi lá baixar a cabeça pros Rockefeller, pro imperialismo, pro globalismo. Um cara desse mudou quando chegou no governo ou sempre foi um traidor? Em 19 de agosto de 94, o Geraldo Luiz Lino já falava com todas as letras. FHC e Lula, garapa do mesmo tonel. Ambos representantes dos permitidos. Uma centro-esquerda permitida, que se vende como direita, né, o PSDB, e uma esquerda, centro-esquerda permitida, o moderado Lula. Mas no final do dia, ambos defendem a mesma coisa. Uma polarização parece manifestar-se entre 2 candidatos aparentemente antagônicos, Lula e FHC. Na verdade, trata-se de uma falsa disjuntiva que está sendo oferecida aos brasileiros. À sua maneira, ambos estão comprometidos com a agenda das oligarquias globalistas malthusianas internacionais, para as quais é crucial manter o Brasil afastado de um caminho que o leve a um processo continuado de desenvolvimento soberano, equânime, o que constitui uma ameaça ao pesadelo chamado Nova Ordem Mundial. Mas nacionalista, não pode, irmão. Da mesma forma, tanto FHC quanto Lula são membros do chamado Diálogo Interamericano. Criado em 1982, por instâncias do Departamento de Estado norte-americano da família Rockefeller, né? A entidade promove reuniões anuais, soluções comuns para eles. Em suas principais propostas, aliam-se a legalização do uso de substâncias que deixam biruta, redução e reorientação das funções das Forças Armadas e Ibero-Americanas, promoção do indigenismo e do ambientalismo ao topo da agenda das relações internacionais e a limitação das soberanias nacionais sob uma série de pretextos. A propósito, outro membro brasileiro da entidade é o banqueiro Lema. Um dos co-presidentes do Diálogo Interamericano é o norte-americano Peter Bell, amigo pessoal de FHC, e desde a década de 60, né, vem financiando o SEBRAP com o dinheiro da Fundação Ford. Agora não seria surpreendente que tais círculos estivessem ativos em favor de um candidato tão simpático às teses globalistas,
a nova ordem mundial, e tendo o diálogo interamericano, um dos principais veículos de propaganda no continente. Outro veículo, o Fórum Econômico Mundial. Lula traiu a esquerda ou sempre foi um traidor? A cria do Golbery. Para falar do diálogo interamericano, e voltando ainda mais no tempo, 1989. 19 de agosto de 1989. Um documento confidencial. Dificilmente o pessoal sabia disso em 2003. Ministério das Relações Exteriores, Divisão de Segurança e Informações. Isso aqui está disponível no Arquivo Nacional. Assunto: viagem do deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Viagem para os Estados Unidos. Em viagem que se insere num conjunto de visitas a vários países, isso em 89. Lula, acompanhado por seus assessores, esteve nos Estados Unidos, cumprindo em Nova York o seguinte roteiro. Dia 2 de maio, reunião no consulado, almoço na Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos, no hotel Waldorf Astoria, que é onde funciona o Council of the Americas. Visita ao New York Times e visita ao senhor Peter Bell, vice-presidente do Diálogo Interamericano. Já em 1989, foi beijar a mão do ex-diretor da Fundação Ford, que deu dinheiro para Fernando Henrique Cardoso criar a hegemonia cultural nas universidades através do SEBRAP. O Lula não sabia com que ele estava se encontrando? Até podia não saber, né? Mas foi lá, beijar a mão. 3 de maio. Foi lá depois no Council of the Americas. Na época a gente já comentou esse vídeo, né? Foi lá em Nova York. E é um grupo fundado em 63, né? O David Rockefeller, apelido do Kennedy. Bonzinho o Kennedy, né? Após o Rockefeller. Vai lá e Lula tava lá. Beijando a mão dos Rockefeller do direito americano. O Lula traiu a esquerda ou sempre foi um traidor? Você pega o Zé Dirceu, que tava reclamando, vocês estão sendo míopes, tenham paciência, tenham isso, tenham aquilo outro. E que eram apontados como os dois principais membros dessa ala moderada que foram responsáveis para expulsar os setores radicais ainda nos anos 90. Expulsaram o PCO e a Convergência Socialista. Esses moderados, que adoram um globalista para chamar de seu, você tem aqui o Zé Dirceu contando em 2014, então na época acho que ninguém sabia, era segredo do Dirceu, o embaixador José Dirceu. Um novo livro revela os bastidores da operação que o ex-ministro, com apoio de FHC, articulou em 2002 a aproximação entre Lula e o Bush. Lula herdou ou não herdou o apoio do FHC? Dirceu posou nos Estados Unidos sem falar nem entender inglês. Munido do apoio de FHC, Sarney e Garneiro, Mário Garneiro, que denunciava nos anos 80, com aquele livro dele, Jogo Duro, e que é conhecido dos Rothschild, o Garneiro, através da Brasil Invest. E o Mário Garneiro já comandou também o grupo Monteiro Aranha, aí volta para a origem da República, lá viu Sus Aranha, sócio da família Clabin Laffer Piva, parceiro aí do FHC, mas enfim. Em apenas 4 dias, Dirceu teve encontros com bancos, empresas, agências de rating. Lembra disso? Agência de rating subindo aí o número em relação ao Lula. Não aconteceu isso agora no Lula 3? Sem nada melhorar na economia, com a própria imprensa se questionando. Não sei se foi a Moody's que aumentou. Moody's, sei lá. Representante da sociedade civil, Ongueiros e do governo americano. Dirceu não poupou símbolos com visitas de cortesia, gente vinculada a Bush pai e ao vice-presidente Dick Cheney. Dirceu mudou? Ou sempre foi um moderado? Uma das viagens do Lula. Esse aqui é outro aqui confidencial. 25 de fevereiro de 89. Lula rodava a Europa. E é outro grupo que tem papel central no PT, que é a fundação do SPD, que é o Partido Social Democrata da Alemanha, que é aquela aí eu tô até lendo o nome, é Friedrich Ebert. Olha lá o Lula rodando a Europa. Você volta ainda mais no tempo. 9 de fevereiro de 83. Descontentamento de parlamentares com Lula. A turma já estava chateada com Lula. Parlamentares petistas, entre eles o líder da bancada do PT na Câmara Federal, Ayrton Soares, estão criticando violentamente Lula porque este se recusa a retornar às funções de metalúrgico, preferindo ficar como empregado do partido para obter seu sustento financeiro. Ainda por cima era preguiçoso. Volte mais no tempo. 23 de novembro de 78. Situação atual da subversão na área.
a oposição permitida. Falavam de FHC. Fernando Henrique Cardoso conseguiu e decidido o apoio de Lula para sua campanha. Os petistas reclamando que Lula herdou apoio da FHC. Ué, mas foi Lula que deu apoio para a FHC no primeiro momento. A FHC só fez retribuir. Lula e a FHC eram amigos desde os anos 70. Organizações movidas ou latentes. Partido Socialista dos Trabalhadores. O PST é corrente bolchevista de marxismo. A principal ligação é com a Convergência Socialista, que depois seria expulsa do PT. Já existia ali em 78. Enfim, ligou-se a turma lá, próximo do PSOE, um grupo socialistas, como os liderados pelo Fernando Henrique Cardoso, Almir Afonso, Paulo Rogério e Leonel Brizola, apoio financeiro, material e propaganda, né? E tava ali e tudo mais. Enfim, contribuiu lá pro FHC o Lula. Contribuiu lá, deu um dinheirinho. Um pobre coitado, né? Um trabalhador que não tinha pão de cair morto. Trabalhador que não tem pão de cair morto vai dar dinheiro pra FHC, rapaz. Aí você vai no Arquivo Nacional, também tem um dossiê, né? Que vai arquivando várias coisas. Ali, né? Tem 116 páginas. Nessas 116 páginas, você lembra que eu falei? A gente vai voltar a falar do PCO e da Convergência Socialista. 21 de fevereiro a 5 de março de 1980. A Convergência Socialista iria ser expulsa do PT 10 anos depois. Não, 12 anos depois, em 92. Convergência Socialista. Novos delírios do sectarismo. Delírio ou será que a Convergência estava enxergando algo que ninguém estava vendo dentro da esquerda? De um movimento propulsor do PT em 79, a Convergência Socialista caminhou para se tornar hoje um dos grupamentos mais sectários da esquerda. Entre outras, suas novas insanidades, colhidas em um documento recente, são: Lula é um burocrata, sem diferenças de qualidade em relação a Joaquim. A burocracia lulista é historicamente contra-revolucionária e quer construir o PT como partido operário burguês. Minha Nossa Senhora! Não foi por falta de avisos! Lula é ou não é a esquerda permitida? Foi ou não foi o teatro das tesouras que comandou esse país por todos esses anos? Vocês estão compreendendo isso? Vocês estão compreendendo assim que o Lula nunca foi um problema para o regime mesmo? Nunca. Absolutamente nunca. Como realmente tudo é um grande teatro e que as pessoas que tentam mostrar são os radicais. Radicais. E você está podendo observar os radicais de direita nesse momento e como os radicais de direita, inclusive, foram exilados. Tanto os radicais de direita na comunicação, os radicais de direita na política. O que aconteceu com o Bolsonaro? O que aconteceu com as pessoas próximas ao Bolsonaro, os radicais? Você não acha isso curioso? O projeto político que a burocracia lulista procura concretizar ou construir o PT, um projeto, na melhor das hipóteses, oportunista e provavelmente um partido operário burguês. A personificação perfeita disso é a política dos campeões nacionais. É necessário ver o que Lula, por um lado, constrói um partido operário, porém constrói para colaborar com a burguesia, para ser a outra perna da tesoura. 10 anos depois, o Jornal do Brasil publicava esse número. E aí você entende quando diz que o PT tinha... A Lula era majoritária. 55% do partido. Ou seja, qualquer decisão precisa de 50% mais um. O Lula ia conseguir. Era a área da tendência, articulação. Olha o nome. Nós somos articulados, moderados. Lula, né? E a maioria esmagadora do partido tá aqui, ó. Tabela do Disseu. Aí você tinha aqui, ó. Causa operária. Era 1%. Ruizão. Ruizão foi chutado do PT. Aí você tinha aqui a Convergência Socialista, no grupo maior, 6%. Saíram também do partido. E daqui que vem a história da panela de pressão.
todas essas forças tentando se organizar, ter um partido, bater de frente, e o Golbery falando, peraí, é um problema. Dá o PTB para Ivete Vargas, força o Brizola a se virar, porque o Brizola não vai se juntar com esse pessoal. O Brizola, eu acho que no primeiro momento foi até enganado por Lula, mas depois, até o fim da vida dele, o Brizola foi meio que oposição e denunciou bastante o PT. Isso não faz do Brizola um herói. Só pra você entender essas tensões. E tá ali, né? O governo fala, bota na mão do Lula. O Lula controla. Relaxa que o Lula é nosso. E aí que você pega exatamente essa denúncia, né? Do Golbery, tá lá presente. 24 de maio de 2014. Lula nunca desmentiu o Mário Garneiro, que o site oficial do Partido Comunista Brasileiro escreveu em 23 de setembro de 2011. Críticas vindas da própria esquerda. Reproduzimos abaixo o conjunto de textos organizados na publicação Lula Secreto. Mário Garneiro, testa de festa do Barão de Rothschild no Brasil, contra sobre o Lula Secreto. Um dos grandes mistérios da história política brasileira é compreender por que, afinal, os próceres do regime militar deixaram um jovem e desconhecido metalúrgico, Lula, amigo do FHC, sem origem partidária, sem referência, sem grandes articulações, sem ideologia, sem estudo, e de repente se transformar em grande líder. Lula tem estrela? É sorte? É um predestinado? Ou teria sido construído meticulosamente nos arquivos secretos da ditadura? Fala-se, inclusive, entre os militares da repressão, que Lula seria invenção do general Golbery de Couto Silva, em armação com o empresário Mário Garneiro, será? Recebi tempos atrás de Alfredo Pereira dos Santos cópia do capítulo do livro de autoria do próprio Mário Garneiro, Jogo Duro, relatando sua relação com Lula nos anos 70. O livro já foi esgotado. O livro já esgotado foi editado pela Bestseller em 1988. O depoimento em questão vai da página 130 a 135. Alguém já estranhou o fato do Lula jamais ter contestado o que Garneiro disse no livro sem nem tê-lo processado? Indaga Alfredo Pereira Santos, autor da digitalização do trecho. Seria essa recusa decorrente da afirmação do próprio Garneiro, segundo a qual, longe de mim querer acusar de ser o cabancelmo do ABC, mesmo porque, ao contrário do que ocorre com o próprio Lula, eu só acuso com as devidas provas. Só me reservo o direito de achar estranho. Lula foi a peça sindical na estratégia de distensão tramada pelo Golbery. O que não sei dizer é se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel. Escreve ainda o Mário Garneiro. Aí, voltando à minha tese central, no Brasil, entra ano, sai ano, entra regime, sai regime, entra república e sai república, estamos na sexta república, caminhando para a sétima, que essa já falhou mais uma vez. O que eu percebo é que nós sempre teremos uma tentativa do regime de controlar a insatisfação das massas e tentar esmagar qualquer setor que desagrade os interesses do regime. E normalmente sempre opera em parceria. A elite burocrata, junto com a elite burguesa, um partido político e alguém para fazer aí, né, o caminhar da situação, todos em parceria com forças transnacionais, as forças globalistas. E aí, diante dessa história toda, de você ver que esse papo de que a esquerda não briga em público... Gente, as pessoas estão mentindo para vocês. Alguns mentem por desconhecer a história. Outros mentem porque não querem que você questione a união da direita. E você quer a união da direita para quê? Para fazer exatamente o que aconteceu lá atrás? É a grande virtude? Para unir os diferentes para dar errado? Porque é o que eles querem? Eles já estão tentando sequestrar o governo do Flávio desde o primeiro momento. Ele nomear Fazenda, em especial, né? Quase o primeiro-ministro do Brasil, manda e desmanda na economia brasileira, dentro de todos os setores. Já aconteceu lá atrás. E está acontecendo, e eles vão fazer isso o tempo todo e quantas vezes forem necessárias. É igual na campanha de 2018, sempre dou esse exemplo, quando o Bolsonaro dá uma entrevista e não sabe responder sobre o tripé macroeconômico, que é a herança do FHC, para acalmar o mercado e ter a confiança do mercado, que Bolsonaro também nunca teve, sempre era o irresponsável e tinha que se provar a cada dia. A equipe de Bolsonaro, na época, publicou um texto defendendo a independência do Banco Central. Isso não é aleatório. É um padrão que se repete dia após dia.
E esse dossiê de hoje, só foi possível, você me diga, de onde nascem os dossiês? Porque eu tinha dito pra vocês lá atrás, depois, não sei se foi aqui, não foi aqui não. Falei lá no canal secundário, no Talking Show. A gente já tava discutindo sobre esses assuntos, trazendo mais informações. E aí eu comentei pro pessoal dessa entrevista, onde o Neil Dorix falava do Fórum Social Mundial. Eu falei, gente, já contou essa história, pô, fez muito sentido pra mim. Eu via que o Tamir não conhecia a história, então ele só via. Mas eu iria fazer várias perguntas. Aí eu falei, pessoal, eu vou falar com o Neil Dorix. Pois eu falei com o Neil Dorix nas últimas horas. Conversei longamente com o Nildo, coloquei vários dos meus pontos. E aí eu falei, cara, eu quero entender, porque eu sei essa história. Então fui fazendo perguntas e ele foi me soltando algumas coisas. Eu tentei achar, inclusive, uma capa da Veja. Ele me falou que em determinado momento isso é uma capa da Veja, que tá assim, não, o Lula tem que se afastar dos radicais. Eu falei, o mesmo papo aí. Falei pra ele, não, vou fazer com a direita. Obviamente que ele vai ter muitas discordâncias, ele não vai enxergar a direita da forma que eu enxergo tantos os assuntos, mas a gente tava ali, pontuando alguns assuntos e eu tava ouvindo. E uma coisa curiosa que ele falou, que eu acho que deve dar a você também, é o último discurso do FHC. Mas eu não vou adiantar nada porque eu quero parar com calma e dar uma estudada antes de falar qualquer coisa sobre isso. Enfim, no meio da história de entender sobre o PT, quando ele começou a contar a história do radicalismo, eu falei, cara, mas isso é o que tá acontecendo hoje na direita, velho. De forma extremamente clara. E quando você se debruça sobre a história, você vê que é muito mais parecido do que você pode imaginar. Como as coisas são cíclicas, como os métodos de cooptação e destruição de movimentos, de agendas, pautas, seguem se repetindo dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Por isso que eu digo, ser antipetista é pouco. Não basta só ser apenas antipetista. Não. Precisa de um governo verdadeiramente antiglobalista, disposto a comprar essa briga. Sabe? As pessoas que pensam de forma convergente, elas já estão unidas. Quem não está unido é quem tem um projeto paralelo que não condiz com o projeto que está na mesa. Ainda mais quando você olha tudo que a gente comentou nos últimos dias, né, dentro da direita, a gente comentou sobre o Flávio Bolsonaro, como historicamente o Flávio sempre foi aquele cara do diálogo, de procurar conversar. Mostramos aquela matéria de 2019, depois lá 2003, primeiro ano do governo Flávio, o cara já era presidente da Comissão de Segurança Pública. Tem uma articulação. Então, não dá pra fingir que é engana e que tá enganado. Enfim, eu realmente acho que deu pra ter uma visão diferente de tudo que tá acontecendo. Entender que muitas dessas medidas radicais do PT não são nem por convicção ideológica, mas uma tentativa de controlar a base que está cada vez mais insatisfeita. E assim como lá atrás teve muita gente que se levantou contra o Lula, hoje é crescente na esquerda setores que fazem oposição aberta ao petismo, youtubers, jornalistas, oposição aberta, e alguns já estão pregando voto nulo. E é isso. Vou mandar os 2 vídeos que eu dependo nisso, do Nildo e do Vacareza. Eu gosto do meu trabalhinho, que eu dou um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, onde essa história ficará registrada. Para as pessoas realmente entenderem como chegamos até aqui e quem realmente é o Lula. O Lula não traiu ninguém. O Lula sempre foi uma peça importantíssima do regime para nos trazer aqui, onde estamos hoje. Ele ganha beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!